Olá amigos, bom dia, é um prazer estar com vocês para a gravação aqui de mais um vídeo muito importante que tem como título Senhores do Mundo. Amados, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam lá no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, curta, mas não deixe de compartilhar e deixar o seu like, ok? Bom, estamos vivendo aí em dias muito complexos e as profecias estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Estamos vendo, presenciando a perda da liberdade, estamos vendo a ascendência terrível aí do inimigo, e estamos vendo aí o mundo numa grande confusão. As pessoas estão confusas, estão vendendo ou dando a sua liberdade, trocando a sua liberdade por coisas que na verdade as privarão de ter saúde, boa saúde. Bom, amados, ao longo da história, nós sabemos que desde do início da história desse mundo, aqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo são perseguidos. E nós sabemos também que o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, são livros fechados para o tempo do fim. E que esses livros mencionaria explicitamente o tempo que nós estamos vivendo, sobretudo o tempo profético, a profecia de Daniel capítulo 8, também as profecias contidas aí em Daniel no capítulo 7, falando acerca de um império mundial, né? É mencionado aí em Daniel, sobretudo ali, aquela imagem que está ali, que veio no sonho do rei Nabucodonosor. E estamos vivendo aí realmente tempos trabalhosos, tempos difíceis. Em Daniel capítulo 12, eu gostaria de ler um texto aqui com vocês, muito interessante, um texto que eu gosto muito, que diz assim: E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe, que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve, desde quando existe nação até aquele tempo. E aquele tempo o teu povo será libertado, todos os que foram encontrados, registrados no livro. Que tempo é esse? É o tempo que estamos vivendo. No livro de Daniel, no capítulo 7, verso 25, diz que, nos dito, a palavra de Deus nos diz que um poder terrível iria se levantar e que iria cuidar de mudar os tempos e a lei. Porém, em Daniel capítulo 12, aqui há uma promessa em que Miguel, que é Jesus Cristo, iria se levantar e defender, batalhar em favor do seu povo. Mas que esse tempo seria um tempo muito difícil, pois no verso 2 diz que seria tempo terrível, tempo como nunca houve e que nunca mais haverá. Amados, nós sabemos que há um grande conflito em pleno desenvolvimento entre o bem e o mal. E esse conflito está próximo a chegar ao fim. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de falar com vocês sobre um poder que está intrinsecamente envolvido nessa grande batalha entre o bem e o mal. Todos vocês sabem e conhecem que no período da Reforma Protestante, que ocorreu no ano 538 até 1798, nesse período houve um crescimento da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, da pregação, e nesse período aí da Reforma Protestante, Deus levantou vários homens em favor da verdade, em favor da Bíblia Sagrada. Entre esses homens foi Martinho Lutero. Podemos citar outros, John Wycliffe, Jerônimo, John Hus, mas Martinho Lutero teve um fator muito interessante na história. Teve um papel muito interessante Martinho Lutero teve no desenvolver da história. Só que nós sabemos que nesse período a Roma foi duramente atacada, sobretudo por Martinho Lutero, quando ele fixou as 95 teses sobre justificação pela fé na igreja de Wittenberg, e quando ele ali diante dos príncipes foi amparado por aqueles governantes acerca do seu estudo sobre a justificação pela fé. Mas Roma, não satisfeito com isso, ela então criou a Ordem dos Jesuítas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os jesuítas,
Qual o seu papel na sociedade, nas escolas, na política? A Ordem Jesuíta foi fundada por Inácio de Loyola no ano de 1534 e oficialmente no ano de 1540. A Ordem dos Jesuítas é a pior coisa que pode ter acontecido aos protestantes, sobretudo na história desse mundo, pois os reis, os políticos, está isso nos anais da história, testificam do que eu estou falando. Pois a ordem jesuíta mais cruel, a mais terrível ordem que já se levantou no mundo. Eu não sei se vocês sabem ou muito, talvez não saibam. Se você quiser pesquisar, você pesquise lá sobre o juramento dos jesuítas. No Google mesmo, na Wikipédia, vocês conseguem ali ter acesso a esse juramento jesuíta. Também nós temos uma citação do livro O Grande Conflito, onde a serva do Senhor nos fala sobre a ordem dos jesuítas. Olha só o que diz a serva do Senhor. Em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por terríveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, a mais cruel, sem escrúpulos e poderosos de todos os defensores do papado, separados dos laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências e afeições naturais, tendo inteiramente silenciado a razão e a consciência. Não conheciam regras nem restrições, além das próprias ordem, e nenhum dever, a não ser o de defender o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar, sem desvalecer, o sofrimento pelo frio, fome, lutas e pobreza, a fim de desfraudar a bandeira da verdade, em face do instrumento de tortura, do calabouço e da fogueira. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Olha, queridos, a ordem dos jesuítas foram então levantada para combater a reforma protestante. É dito em outro texto do Espírito de Profecia que eles iriam entrar nas escolas, na política, sobretudo no meio religioso, infiltrando-se e destruindo então a política, a religião, né? E doutrinando as pessoas ali a abandonarem a sua fé. O que estamos vivendo hoje? O que estamos vendo hoje acontecer? Né? Essa ordem terrível, como é mencionada aqui, cruel, né, poderosa, ela iria perseguir os santos do Altíssimo e eliminar, assim então, a boa parte daqueles defensores da verdade. Essa ordem do jesuitismo, dos jesuítas, hoje são aqueles que operam por detrás das cortinas. São aqueles que verdadeiramente estão coordenando o mundo político, o mundo religioso e ditando as normas para o mundo. São aqueles que estão por detrás dos bastidores ou por detrás das cortinas operando no mundo. Tá certo? Então, queridos, nós falamos um pouco, iremos falar mais em outros vídeos, né, sobre a ordem dos jesuítas, o seu poder tirano e por que foi levantado. Mas, por hora, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Estamos chegando no linear ou no fim do grande conflito entre o bem e o mal. E nós precisamos nos decidirmos de que lado estamos. E precisamos, sobretudo, nos posicionarmos sobre o lado de Cristo Jesus, do grande príncipe Emanuel aqui mencionado em Daniel capítulo 12, para que possamos cumprir o ide de Cristo e pregar as 3 mensagens angélicas desse mundo, sobretudo anunciando uma mensagem de juízo final para esse mundo de pecado. O grande conflito está terminando. Pecado e pecadores já não mais existirão. Amém? Que Deus nos abençoe. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e uma feliz semana para vocês. Olá, amigos. Bom dia. É um prazer estar com vocês para a gravação aqui de mais um vídeo muito importante que tem como título Senhores do Mundo. Amados, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam lá no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, curta, mas
mas não deixe de compartilhar e deixar o seu like, ok? Bom, estamos vivendo aí em dias muito complexos e as profecias estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Estamos vendo, presenciando a perda da liberdade, estamos vendo a ascendência terrível aí do inimigo, e estamos vendo aí o mundo numa grande confusão. As pessoas estão confusas, estão vendendo ou dando a sua liberdade, trocando a sua liberdade por coisas que, na verdade, as privarão de ter saúde, boa saúde. Bom, amados, ao longo da história, nós sabemos que desde do início da história desse mundo, aqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo são perseguidos. E nós sabemos também que o livro de Daniel, o livro de Apocalipse são livros fechados para o tempo do fim. E que esses livros mencionaria explicitamente o tempo que nós estamos vivendo, sobretudo o tempo profético, a profecia de Daniel capítulo 8, também as profecias contidas aí em Daniel no capítulo 7, falando acerca de um império mundial, né? É mencionado aí em Daniel, sobretudo ali, aquela imagem que está ali, que veio no sonho do rei Nabucodonosor. E estamos vivendo aí realmente tempos trabalhosos, tempos difíceis. Em Daniel capítulo 12, eu gostaria de ler um texto aqui com vocês, muito interessante, um texto que eu gosto muito, que diz assim: E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe, que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve, desde quando existe nação até aquele tempo. E aquele tempo o teu povo será libertado, todos os que foram encontrados, registrados no livro. Que tempo é esse? É o tempo que estamos vivendo. No livro de Daniel, no capítulo 7, verso 25, diz que, nos dito, a palavra de Deus nos diz que um poder terrível iria se levantar e que iria cuidar de mudar os tempos e a lei. Porém, em Daniel capítulo 12, aqui há uma promessa em que Miguel, que é Jesus Cristo, iria se levantar e defender, batalhar em favor do seu povo. Mas que esse tempo seria um tempo muito difícil, pois no verso 2 diz que seria tempo terrível, tempo como nunca houve e que nunca mais haverá. Amados, nós sabemos que há um grande conflito em pleno desenvolvimento entre o bem e o mal. E esse conflito está próximo a chegar ao fim. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de falar com vocês sobre um poder que está intrinsecamente envolvido nessa grande batalha entre o bem e o mal. Todos vocês sabem e conhecem que no período da Reforma Protestante, que ocorreu no ano 538 até 1798, nesse período houve um crescimento da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, da pregação, e nesse período aí da Reforma Protestante, Deus levantou vários homens em favor da verdade, em favor da Bíblia Sagrada. Entre esses homens foi Martinho Lutero. Podemos citar outros, John Wycliffe, Jerônimo, John Hus, mas Martinho Lutero teve um fator muito interessante na história. Teve um papel muito interessante Martinho Lutero teve no desenvolver da história. Só que nós sabemos que nesse período a Roma foi duramente atacada, sobretudo por Martinho Lutero, quando ele fixou as 95 teses sobre justificação pela fé na igreja de Wittenberg, e quando ele ali diante dos príncipes foi amparado por aqueles governantes acerca do seu estudo sobre a justificação pela fé. Mas Roma, não satisfeito com isso, ela então criou a Ordem dos Jesuítas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os jesuítas, qual o seu papel na sociedade, nas escolas, na política. A Ordem Jesuíta foi fundada por Inácio de Loyola no ano de 1534 e oficialmente no ano de 1540. A Ordem dos Jesuítas
é a pior coisa que pode ter acontecido aos protestantes, sobretudo na história desse mundo. Pois os reis, os políticos, está isso nos anais da história, testificam do que eu estou falando. Pois a ordem jesuíta, a mais cruel, a mais terrível ordem que já se levantou no mundo. Eu não sei se vocês sabem ou muito, talvez não saibam. Se você quiser pesquisar, você pesquise lá sobre o juramento dos jesuítas. No Google mesmo, na Wikipedia, vocês conseguem ali ter acesso, né, a esse juramento jesuíta. Também nós temos uma citação do livro O Grande Conflito, onde a serva do Senhor nos fala sobre a ordem dos jesuítas. Olha só o que diz a serva do Senhor. Em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por terríveis adversários. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, a mais cruel, sem escrúpulos e poderosos de todos os defensores do papado, separados dos laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências e afeições naturais, tendo inteiramente silenciado a razão e a consciência. Não conheciam regras nem restrições, além das próprias ordem, e nenhum dever, a não ser o de defender o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar, sem desvalecer, o sofrimento pelo frio, fome, lutas e pobreza, a fim de desfraudar a bandeira da verdade, em face do instrumento de tortura, do calabouço e da fogueira. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Olha, queridos, a ordem dos jesuítas foram então levantada para combater a reforma protestante. É dito em outro texto do Espírito de Profecia que eles iriam entrar nas escolas, na política, sobretudo no meio religioso, infiltrando-se e destruindo então a política, a religião, né? E doutrinando as pessoas ali a abandonarem a sua fé. O que estamos vivendo hoje? O que estamos vendo hoje acontecer? Né? Essa ordem terrível, como é mencionada aqui, cruel, né? Poderosa, ela iria perseguir os santos do Altíssimo e eliminar, assim então, a boa parte daqueles defensores da verdade. Essa ordem do jesuitismo, dos jesuítas, hoje são aqueles que operam por detrás das cortinas. São aqueles que verdadeiramente estão coordenando o mundo político, o mundo religioso e ditando as normas para o mundo. São aqueles que estão por detrás dos bastidores ou por detrás das cortinas operando no mundo. Tá certo? Então, queridos, nós falamos um pouco, iremos falar mais em outros vídeos, né, sobre a ordem dos jesuítas, o seu poder tirano e por que for levantado. Mas, por hora, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Estamos chegando no linear ou no fim do grande conflito entre o bem e o mal. E nós precisamos nos decidirmos de que lado estamos. E precisamos, sobretudo, nos posicionarmos sobre o lado de Cristo Jesus, do grande príncipe Emanuel aqui mencionado em Daniel capítulo 12, para que possamos cumprir o ide de Cristo e pregar as 3 mensagens angélicas desse mundo, sobretudo anunciando uma mensagem de juízo final para esse mundo de pecado. O grande conflito está terminando. Pecado e pecadores já não mais existirão. Amém? Que Deus nos abençoe. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e uma feliz semana para vocês. Olá, amigos. Bom dia. É um prazer estar com vocês para a gravação aqui de mais um vídeo muito importante que tem como título Senhores do Mundo. Amados, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam lá no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, curta, mas não deixe de compartilhar e deixar o seu like, ok? Bom, estamos vivendo aí em dias muito complexos e as profecias estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Estamos vendo, presenciando
a perda da liberdade, estamos vendo a ascendência terrível aí do inimigo, e estamos vendo aí o mundo numa grande confusão. As pessoas estão confusas, estão vendendo ou dando a sua liberdade, trocando a sua liberdade por coisas que, na verdade, as privarão de ter saúde, boa saúde. Bom, amados, ao longo da história, nós sabemos que desde do início da história desse mundo, aqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo são perseguidos. E nós sabemos também que o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, são livros fechados para o tempo do fim. E que esses livros mencionaria explicitamente o tempo que nós estamos vivendo, sobretudo o tempo profético, a profecia de Daniel capítulo 8, também as profecias contidas aí em Daniel no capítulo 7, falando acerca de um império mundial, né? É mencionado aí em Daniel, sobretudo ali, aquela imagem que está ali, que veio no sonho do rei Nabucodonosor. E estamos vivendo aí realmente tempos trabalhosos, tempos difíceis. Em Daniel capítulo 12, eu gostaria de ler um texto aqui com vocês, muito interessante, um texto que eu gosto muito, que diz assim: E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe, que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve, desde quando existe nação até aquele tempo. E aquele tempo o teu povo será libertado, todos os que foram encontrados, registrados no livro. Que tempo é esse? É o tempo que estamos vivendo. No livro de Daniel, no capítulo 7, verso 25, diz que, nos dito, a palavra de Deus nos diz que um poder terrível iria se levantar e queria cuidar de mudar os tempos e a lei. Porém, em Daniel capítulo 12, aqui há uma promessa em que Miguel, que é Jesus Cristo, iria se levantar e defender, batalhar em favor do seu povo. Mas que esse tempo seria um tempo muito difícil, pois no verso 2 diz que seria tempo terrível, tempo como nunca houve e que nunca mais haverá. Amados, nós sabemos que há um grande conflito em pleno desenvolvimento entre o bem e o mal. E esse conflito está próximo a chegar ao fim. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de falar com vocês sobre um poder que está intrinsecamente envolvido nessa grande batalha entre o bem e o mal. Todos vocês sabem e conhecem que no período da Reforma Protestante, que ocorreu no ano 538 até 1798, nesse período houve um crescimento da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, da pregação, e nesse período aí da Reforma Protestante, Deus levantou vários homens em favor da verdade, em favor da Bíblia Sagrada. Entre esses homens foi Martim Lutero. Podemos citar outros, John Wycliffe, Jerônimo, John Hus, mas Martim Lutero teve um fator muito interessante na história. Teve um papel muito interessante Martim Lutero teve no desenvolver da história. Só que nós sabemos que nesse período a Roma foi duramente atacada, sobretudo por Martim Lutero, quando ele fixou as 95 teses sobre justificação pela fé na igreja de Wittenberg, e quando ele ali diante dos príncipes foi amparado por aqueles governantes acerca do seu estudo sobre a justificação pela fé. Mas Roma, não satisfeito com isso, ela então criou a Ordem dos Jesuítas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os jesuítas, qual o seu papel na sociedade, nas escolas, na política. A Ordem Jesuíta foi fundada por Inácio de Loyola no ano de 1534 e oficialmente no ano de 1540. A Ordem dos Jesuítas é a pior coisa que pode ter acontecido aos protestantes, sobretudo na história desse mundo, pois os reis, os políticos,
Está isso nos anais da história, testificam do que eu estou falando. Pois a ordem jesuíta mais cruel, a mais terrível ordem que já se levantou no mundo. Eu não sei se vocês sabem ou muito, talvez não saibam. Se você quiser pesquisar, você pesquise lá sobre o juramento dos jesuítas. No Google mesmo, na Wikipedia, vocês conseguem ali ter acesso, né, a esse juramento jesuíta. Também nós temos uma citação do livro O Grande Conflito, onde a serva do Senhor nos fala sobre a ordem dos jesuítas. Olha só o que diz a serva do Senhor. Em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por terríveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, a mais cruel, sem escrúpulos e poderosos de todos os defensores do papado, separados dos laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências e afeições naturais, tendo inteiramente silenciado a razão e a consciência. Não conheciam regras nem restrições, além das próprias ordem, e nenhum dever, a não ser o de defender o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar, sem desvalecer, o sofrimento pelo frio, fome, lutas e pobreza, a fim de desfraudar a bandeira da verdade, em face do instrumento de tortura, do calabouço e da fogueira. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Olha, queridos, a ordem dos jesuítas foram então levantada para combater a reforma protestante. É dito em outro texto do Espírito de Profecia que eles iriam entrar nas escolas, na política, sobretudo no meio religioso, infiltrando-se e destruindo então a política, a religião, né? E doutrinando as pessoas ali a abandonarem a sua fé. O que estamos vivendo hoje? O que estamos vendo hoje acontecer? Né? Essa ordem terrível, como é mencionada aqui, cruel, né? Poderosa, ela iria perseguir os santos do Altíssimo e eliminar, assim então, a boa parte daqueles defensores da verdade. Essa ordem do jesuitismo, dos jesuítas, hoje são aqueles que operam por detrás das cortinas. São aqueles que verdadeiramente estão coordenando o mundo político, o mundo religioso e ditando as normas para o mundo. São aqueles que estão por detrás dos bastidores ou por detrás das cortinas operando no mundo. Tá certo? Então, queridos, nós falamos um pouco, iremos falar mais em outros vídeos, né, sobre a ordem dos jesuítas, o seu poder tirano e por que foi levantado. Mas, por hora, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Estamos chegando no linear ou no fim do grande conflito entre o bem e o mal. E nós precisamos nos decidirmos de que lado estamos. E precisamos, sobretudo, nos posicionarmos sobre o lado de Cristo Jesus, do grande príncipe Emanuel aqui mencionado em Daniel capítulo 12, para que possamos cumprir o ide de Cristo e pregar as 3 mensagens angélicas desse mundo, sobretudo anunciando uma mensagem de juízo final para esse mundo de pecado. O grande conflito está terminando. Pecado e pecadores já não mais existirão. Amém? Que Deus nos abençoe. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e uma feliz semana para vocês.